Olá, o Vida e Saúde está no ar. Você confere agora o que vai ser destaque por aqui hoje. Ministério da Saúde orienta a ampliação de público-alvo de imunização contra a dengue. Vacinas contra a Covid-19 devem chegar próxima semana no Rio Grande do Norte. E ainda uma conversa sobre seletividade alimentar com a nutricionista Nayane Pinheiro. O Vida e Saúde está no ar. Os municípios potiguares que ainda possuírem doses da vacina contra a dengue, que se vencem no próximo dia 30 de abril, vão poder ampliar o seu público-alvo. A orientação emitida pelo Ministério da Saúde na noite da última quarta-feira, 17 de abril, é de que a faixa etária atendida seja estendida para 6 a 16 anos de idade. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a decisão orientada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, a estratégia é temporária e apenas para as vacinas que possuem prazo de validade até 30 de abril. Cada município terá de montar sua estratégia de vacinação a partir da orientação do Ministério da Saúde. A gente continua falando sobre vacinação. É que a expectativa do Ministério da Saúde é que novas doses da vacina contra a Covid-19 cheguem na próxima semana para serem distribuídas aos estados. O processo de compra dos imunizantes da farmacêutica Pfizer teve início em 2023 e as doses estão atualizadas para proteger contra a variante XBB da Covid-19. O Ministério da Saúde enfatiza que as vacinas disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivas contra as formas graves da doença. Vamos para um rápido intervalo agora. Próximo bloco a gente volta com a nutricionista Nayane Pinheiro para falar sobre seletividade alimentar. A gente volta já. Com a chegada das chuvas, os casos de dengue cresceram 1.609%, Zika 1.622%, chikungunya 189%. Mais assustador do que esses números é saber que tudo poderia ser evitado com um simples gesto: não deixar água parada. Sem mosquito não tem doença. Faça a sua parte e denuncie quem não faz. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes, e vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país.
Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. Estamos de volta com o segundo bloco do Vida e Saúde, agora para falar sobre um tema muito importante que interessa muita gente, né? É uma dificuldade, um desafio, na verdade, na maioria para os pais, né? Para as crianças também, que é a seletividade alimentar. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Nayane Pinheiro, ela que é nutricionista. Nayane, seja bem-vinda ao Vida e Saúde, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, eu fico grata pelo convite. Nayane, então, esse assunto que eu acho que é um susto aí para muitos pais, né? A gente vem ali da parte da amamentação, depois chega a questão da introdução alimentar e aí começam os desafios para os pais. Eu queria que você explicasse para a gente esse tema. O que é seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela é um comportamento da recusa alimentar de certos alimentos, em que a criança ela começa a recusar os alimentos devido à textura, à cor, a sabor. E aí é preciso estimular essa criança para que ela não venha a reduzir tanto o recordatório alimentar, né? Não venha a reduzir os seus alimentos do dia a dia. Tem alguma causa, essa seletividade alimentar, ela está ligada a essa questão desde a introdução alimentar ou ela pode ser genética? A seletividade alimentar pode acontecer com qualquer pessoa, não só em crianças atípicas, mas também em crianças típicas, em adultos também que já foram crianças seletivas. Então, em qualquer pessoa pode acontecer a seletividade alimentar, devido a comportamentos ou a hábitos que não foram estimulados. Aí você falou num ponto, né, que a gente ia questionar aqui, sobre essa questão da seletividade, então não está ligada só a casos de crianças que têm transtornos. Não, a todas as pessoas também, adultos, crianças, não só as crianças que são deficientes, mas também as crianças típicas também podem ter sim seletividade alimentar. E essa seletividade, Nayane, ela pode começar na vida adulta ou só durante a infância? A seletividade alimentar, ela começa na infância, quando a criança ela está no processo da introdução alimentar. Se não for uma introdução alimentar bem administrada, o ideal é que a mãe ofereça as porções separadas e individualizadas para que a criança ela consiga sentir o sabor de cada alimento específico, não processar, né, não misturar esses alimentos. Ela precisa distinguir o sabor individual de cada alimento, né? Apresentar esse alimento em forma de pedaços ou inteiros a partir de 1 ano já, para que essa criança ela já tenha o hábito alimentar igual a de um adulto, né? Então é muito importante essa fase da introdução alimentar para que a criança não venha a ser uma criança seletiva. E aí, Nayane, nessa questão das papinhas que você falou agora, né? Importante separar os alimentos, mas antigamente o que se fazia era o quê? Juntava tudo e dava ali, porque havia muito medo de engasgar, né, dos pais. Então quer dizer que hoje a gente tem que separar esses alimentos. Isso. Existem 3 formas de método de introdução alimentar, que seria o método BLW, que é um método em que a gente oferece o alimento em forma de pedaços, né? Mais ou menos que caiba na mão da criança e sobre em cima e embaixo, mas que ele esteja na textura correta, na consistência ideal para que a criança não venha a engasgar. É importante também que os pais saibam fazer o manejo de desengasgo, né? Para que não tenha esse risco de um engasgo e não saber como fazer para evitar isso.
Também existe outro método, que é o método da introdução alimentar participativa, que é quando a mãe oferece tanto o método BLW, como também amassado com garfo, não processado. E a introdução alimentar tradicional, que é só os alimentos amassadinhos com garfo e a mãe oferece sem oferecer os pedaços. Então, a introdução alimentar fica a critério da mãe que esteja confortável para ela e para a criança, para que seja um momento prazeroso, um momento tranquilo para os dois. Muito importante essa sua fala, inclusive, sobre essa questão do desengasgo, porque aconteceu comigo. Meu primeiro filho engasgou durante esse período de introdução alimentar e aí eu fiquei com receio, né, de dar novamente alimentos sólidos para ele. Demorei, inclusive, para isso. Então, acarreta problemas? Sim, acarreta problemas como traumas, né? E aí a criança pode ficar com medo de comer o alimento inteiro. A mãe vai ter o medo de oferecer. Então, é por isso que é importante sempre optar pelo método que deixe a criança e a mãe tranquilo na hora da refeição. A gente sabe, Nayane, que tem aplicativos, muitos aplicativos, né? Inclusive ensinando como utilizar esses métodos. Esses aplicativos são confiáveis? Até quando é seguro utilizar? E, na verdade, mesmo com os aplicativos, é importante ter a orientação do profissional nutricionista? Sim, eu conheço um aplicativo, que é o aplicativo BLW Brasil. É um aplicativo confiável, sim. Lá eles informam como oferecer, que alimentos oferecer, as texturas, a questão da consistência. Tem muitas receitas também de ideias para as mães, né? É um aplicativo completo, mas aí realmente precisa de uma avaliação nutricional, porque cada bebê é único, cada criança é única, então o nutricionista se faz muito importante nessas horas para que venha a tirar as dúvidas da mãe, porque cada criança tem o seu desenvolvimento individualizado. E no caso, essa introdução alimentar é a partir dos 6 meses? Isso. O ideal é que a criança tenha 6 meses no desenvolvimento. O ideal é que a criança esteja com 6 meses nesse processo de introdução alimentar e tenha também o controle da cervical para que o bebê esteja preparado na hora da introdução alimentar. Tem um reflexo de protusão da língua, né, que é quando o bebê consegue colocar a língua para fora e com isso evitar engasgo na hora da introdução alimentar, que o bebê esteja com o alimento na boca e ele não quer engolir, aí ele coloca para fora. Não esteja confortável para engolir, aí ele coloca o alimento para fora. Então é importante se atentar a esses sinais. O reflexo de protusão da língua, o controle da cervical. Se o bebê consegue pegar objetos e leva até a boca, e se o bebê também consegue se sentar sozinho ou com um apoio. Então é importante se atentar a esses sinais, porque são os sinais em que o bebê vai estar preparado na hora dessa introdução alimentar. Não só ter os 6 meses, porque às vezes o bebê tem os 6 meses e ainda não está preparado. Muito interessante. Nós estamos conversando com Nayane Pinheiro, ela que é nutricionista, já trazendo aqui importantes informações para a gente, orientações sobre a questão da alimentação, introdução alimentar e tratando como tema principal a seletividade alimentar. E aí, Nayane, continuando a nossa conversa aqui, uma dúvida que eu acho que algumas pessoas têm é com relação à seletividade alimentar e à intolerância. Tem diferença? É a mesma coisa? Como é que se distingue? Sim, tem diferença sim. A seletividade alimentar, ela é caracterizada pelo comportamento de uma recusa de certos alimentos. Às vezes a criança recusa devido a uma textura, a cor ou a sabor, e aí ela evita comer esses alimentos e tem um repertório limitado. Já a intolerância alimentar é quando o corpo ele não consegue digerir certos alimentos devido à falta de alguma enzima, né, que o corpo não produz, e aí essa criança ou esse adulto vai ter um desconforto abdominal, sintomas como diarreia, vômitos ou até tonturas. E aí, que tipo de alertas as pessoas podem perceber que deve procurar um médico para saber se realmente existe essa intolerância? Quando esses sintomas são persistentes. Por exemplo, você tomou alguma coisa que tenha leite e aí você percebe que sempre aparece um sintoma específico ou vários sintomas. Aí já é a hora de procurar um profissional para que ele venha lhe orientar a melhor forma para evitar esses sintomas ou substituir, né?
Por exemplo, temos intolerância à lactose. Substituir os alimentos que vêm da lactose para que diminua esses sintomas, porque são sintomas desconfortáveis e que venham prejudicar a saúde da pessoa. E no caso da seletividade alimentar, você falou que a criança resiste, né, a alguns tipos de texturas, sabores. Os pais devem forçar? Como é que é esse trabalho, né, do pai, a mãe, que está ali e muitas vezes perde a paciência, porque escuta até mesmo dentro da própria família, isso é bobagem, você está deixando esse menino comer o que quer. Como é que deve ser essa parceria? Os pais não devem forçar jamais, porque aí vai criar mais resistência, a criança vai ficar estressada na hora dessa refeição. O importante é procurar a ajuda de um profissional quando você vê que não consegue sozinho, e aí esse profissional vai lhe ajudar fazendo a avaliação com terapia alimentar, que é muito importante. A terapia ela vai acolher, vai ajudar a criança juntamente com a família, é um trabalho que envolve a criança e a família. E aí nós vamos entender os desafios da mãe, entender os problemas da criança. Às vezes essas crianças elas têm desordens sensoriais, têm problemas comportamentais, rigidez de comportamento, que é preciso ser avaliado e ser trabalhado na terapia alimentar. E na terapia a gente vai trazer todo o conforto, toda a segurança para a criança, vai estimular de forma lúdica, sempre trazendo brincadeira, com leveza, com alegria, né? Trazendo diversão na hora de mostrar aquele alimento novo que ele rejeita. Olha só que orientações importantes. Nós vamos precisar dar uma pausa, agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua conversando sobre seletividade alimentar, introdução alimentar, né, com a nutricionista Nayane Pinheiro. A gente volta já. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vida e Saúde. Hoje a nossa convidada é Nayane Pinheiro, ela que é nutricionista, está trazendo informações muito relevantes acerca de seletividade alimentar. Nayane, continuando a nossa conversa, né? A gente falava agora há pouco sobre a questão das terapias, né? A nossa última pergunta, que antecedeu aqui o terceiro bloco, foi justamente sobre essa questão de forçar a criança que enfrenta aí esse desafio da seletividade alimentar e a importância das terapias, né? E aí, eu queria que a gente falasse agora sobre a questão do autismo, né? Já que a gente falou sobre terapias. No autismo, como é que a seletividade alimentar ela se manifesta? Cada indivíduo ele é único, então não tem como especificar em que idade, como isso vai acontecer, porque cada um é único. Tem uns que começam mais cedo, tem uns que começam mais tarde. O autismo ele é característico por uma rigidez de comportamento, desordem sensorial, atraso oral e motor. Então, com isso, com esses sintomas, né, com essas características, a criança começa a rejeitar certos alimentos que muitas vezes já comia. É preciso ser trabalhado e avaliado por diversos profissionais para que venham ajudar, não só nutricionista, mas uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma psicoterapia, uma terapeuta ocupacional, que esses profissionais ele vêm ajudar tanto a família como a criança. E você citou aqui agora sobre a questão de crianças que
aparecem outros, seletividade para outros tipos de alimentos, né? O que deve ser bem difícil, assim, para a família. A gente está num processo e aí apareceu resistência para outro tipo de alimento, ou se não regrediu. Acontece isso da criança regredir, mesmo depois de ter avançado? Sim, com certeza. Acontece nos processos terapêuticos, né? Quando eu acompanho as famílias. E aí a gente volta. Na terapia, a gente diz que a gente faz a terapia de acordo com a escada do comer, que tem o tolerar, o cheirar, o tocar, o interagir, o provar e o comer, porque o provar é diferente de comer. Então, na terapia, a gente avalia todo esse processo. A criança vai subindo degrau por degrau de forma gradual e no momento em que ela está confortável. Tem vezes que essa criança vai voltar ao degrau, tem vezes que sim. Então a gente vai avaliar o motivo que ocasionou isso, vai tentar estimular novamente, né, a essa criança progredir sempre de forma leve, de forma tranquila, estimulando as texturas, as consistências dos alimentos, trazendo brinquedo, ludicidade também na hora da terapia alimentar. Como é que, em que situação os pais em casa já tentaram de tudo? A gente sabe que, infelizmente, né, existe a questão da pesquisa aí na internet, as pessoas pesquisam na internet antes de procurar um profissional, até tentam utilizar ferramentas, né, antes de ter a orientação do profissional. Então, quando o papai e a mamãe, ele tá ali com o filho e é a hora de procurar um nutricionista. Quando a criança ela tem um repertório alimentar muito limitado e aí ela vem a ter uma carência nutricional que vai comprometer o desenvolvimento dela, né? Que vai comprometer o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de crescimento, de estatura. Pode ser a criança ser desnutrir, né? A criança ficar desnutrida, então é importante se atentar sempre a esses sinais. Quando a criança tem um repertório alimentar muito limitado, não come nada de verdura ou exclui algum grupo alimentar, seja de proteína, seja de carboidratos, é preciso estar atenta a esses sinais, porque é importante que a criança ela tenha um acompanhamento, né? Para que ela não venha ter carência nutricional e venha comprometer o desenvolvimento dela. Ainda, Nayane, sobre essa questão das pesquisas na internet, é uma cultura, na verdade, ainda da geração passada, essa questão de, dá uma vitamina, vamos procurar uma medicação que abra o apetite, vai por conta própria na farmácia, compra e dá para a criança, né? Inclusive, às vezes, produtos que têm corticoide faz com que a criança ganhe peso, né? Fique acima do peso. Até onde isso é perigoso? É muito perigoso quando os pais já tentaram de tudo e não obtiveram resultados e aí eles vão para esses suplementos que vêm abrir o apetite e muitas vezes não procuram a ajuda de um profissional e essas vitaminas podem vir a ter uma predisposição de obesidade para as crianças, a aumentar o apetite dessas crianças e essas crianças vir a ser futuros obesos e também pode vir efeitos colaterais das vitaminas, né? Que seria diarreia, vômitos e outros sintomas que podem ser manifestados. No caso, diabetes também, seria diabetes infantil, se ela entraria aí comer, nesse rol de período? Se ela tiver um comer descontrolado, né, devido a abrir o apetite e ela comer de forma descontrolada, sim. E aí, procura um nutricionista para fazer os exames, esses exames, né? Você falou aí sobre a questão de estar abaixo do peso, enfim, ter carência, né, nutricional. Esses exames, o pediatra solicita ou é necessário que anualmente, periodicamente, a mãe se atente aí para procurar um profissional da nutrição? É bom que a criança ela tenha um acompanhamento de 6 em 6 meses, dependendo de cada criança, com um pediatra, né? E quando o pediatra observar que essa criança ela tenha alguma deficiência nutricional, esteja desnutrido ou ele tenha carência de vitaminas e precise ser suplementado ou ter um repertório alimentar bem limitado, é preciso que esse profissional ele venha indicar que a família procure um nutricionista para ajudar nessa situação. Nós estamos conversando com Nayane Pinheiro, ela que é nutricionista. Estamos falando hoje aqui sobre seletividade alimentar. E aí, Nayane, sobre essa questão da seletividade alimentar,
Muitas mães entram em desespero, né? E aí o filho gosta de comer doce, gosta de tomar sorvete, ou aí quer ir pro salgadinho. Ah, mas é o que meu filho come. E aí deixa a criança comer porque diz assim, ah, melhor isso do que nada. Perigo disso aí. É importante que a família, ela coloque regras e tenha uma rotina alimentar, né? Que os pais sejam exemplos também para as crianças, né? Tenham o hábito de sentar à mesa, de fazer as refeições na mesa, para estimular a criança a comer aquele alimento, não forçar, mas pelo menos deixar ali a amostra para a criança se sentir interessada em comer. Uma estratégia também muito boa é levar a criança para a cozinha, né? Cozinhar com ela, fazer receitas, levar para o supermercado. Muitas vezes a mãe diz, não vou levar porque ele me dá trabalho, não gosta de frutas e de legumes, mas leve a criança, leve ela para o supermercado, mostre as frutas, mostre os legumes, mostre as verduras, leve para casa e fala assim, vamos fazer um bolo hoje. Aí leva a criança para comprar os ingredientes desse bolo, porque quando a criança ela participa disso, ela se sente mais motivada em provar esse novo alimento. E aí pode ser um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, para incentivar essa criança a comer esse alimento que ela mesma fez. Nayane falou aqui sobre a questão da parceria, né, de profissionais. E aí, entrando nessa questão da parceria, eu queria que a gente falasse sobre essa parceria da família com relação às avós. Porque a gente está dizendo aqui, né, que os pais precisam auxiliar nesse processo, só que aí muitas vezes a criança vai para a casa dos avós e aí volta tudo que foi ensinado, né? Como é que os pais podem conversar? É importante essa conversa entre família? Alertar, né, sobre a saúde da criança, que a criança ela precisa ter essa variedade alimentar, de comer todos os grupos alimentares para não prejudicar a saúde da criança e que ela seja um adulto futuro, um adulto saudável, né, no futuro. Aí agora sobre a pergunta que eu queria fazer, que eu acho que é uma realidade da maioria das casas, que é a questão das telas, né? Já é uma dificuldade criança aí ter essa variedade de criança que é interessada em verduras, em frutas. Com relação à seletividade alimentar, o quanto comer com telas pode ser prejudicial? Muito prejudicial, porque é preciso que a criança ela tenha atenção plena na hora das refeições, é preciso que ela esteja concentrada. E se a criança estiver com a tela, ela não vai conseguir ter o sinal de fome e saciedade que o cérebro repassa para a criança, repassa para o corpo da criança. Então é importante a mãe levar a criança para comer à mesa juntamente com a família, para que ela tenha esse sinal de fome e saciedade e ele consiga comer adequadamente, porque as telas elas podem vir a influenciar esses sinais que o corpo manda para o organismo, né? Que o cérebro manda para o organismo. Então, no caso, poderia potencializar ainda mais essa seletividade. Ou potencializar a seletividade ou aumentar o apetite. Às vezes come de forma descontrolada, o cérebro não está nem captando o que está comendo ali, porque está concentrado no filme ou no que está fazendo, e o cérebro ainda não entendeu o que você está comendo, porque ele não está com a atenção plena lá na hora da refeição. O mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. E aí, Nayane, eu queria saber que dica você deixa hoje para as famílias que aí estão iniciando esse processo, né, de terapia, que ainda não tem, às vezes, até mesmo o laudo. Qual dica você dá hoje para esses pais e mães que enfrentam essa dificuldade com relação à seletividade, mas assim, não sabem o que fazer? Qual seria o pontapé inicial? Que tenha paciência, né, e que tenha afeto com o seu filho na hora da refeição, que tente deixar esse ambiente tranquilo, um ambiente seguro para que a criança esteja confortável, que também procure ajuda do profissional, procure ajuda dos profissionais de saúde que melhor irão te ajudar. Maravilha. Nayane, a gente vai chegar ao fim do Vida e Saúde. Queria agradecer sua participação aqui, que trouxe orientações para a gente muito relevantes, enriquecedoras. Tenho certeza que muitos pais e mães aí que estão nos assistindo, avós também foram beneficiados. Queria agradecer sua participação. Eu que agradeço o convite por ter vindo aqui para o programa. Gente, e você pode assistir tanto esse programa do Vida e Saúde,
quanto outros que nós já fizemos aqui, acessando o nosso canal no YouTube. A nossa programação está disponível no canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau, tchau!